Iniciando mais um dia do nosso estudo, nós vamos fechar o nosso mês, na última quinta-feira, fazendo o nosso tema livre, né? Não é o último dia do mês, mas aqui é a última semana já, para concluirmos aqui mais uma etapa do nosso trabalho. Então, nosso tema livre de novo, de hoje, nós teremos então a oportunidade de estudar aqui algumas questões que vocês colocarem para nós. E também eu separei aqui um artigo interessante da Revista Espírita, né? Eu vou tentar sempre fazer uma leitura assim, de um texto novo, porque a gente não tem a oportunidade de estudar sistematicamente a revista, né? Mas sempre que possível a gente faz a leitura de um artigo ou outro assim, que traga para nós uma informação interessante. Então eu vou trazer para vocês, né, mais um artigo da revista para analisarmos, né? Lembrando então hoje que é o nosso tema livre, vocês podem colocar as perguntas de vocês antes de nós começarmos. Então, começando aqui, eu vou passar já para a nossa Revista Espírita Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós entramos agora no mês de dezembro, sexta-feira, 2 de dezembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata da sessão de 25 de novembro. Pedidos de admissão. Cartas do Sr. L. Bernadac, de São Petersburgo, da Sra. Elisa Johnson, de Londres, que pedem para fazer parte da sociedade como membros titulares. Comunicações diversas. Leituras de duas comunicações dadas ao Sr. Bouchet, antigo reitor da Academia, médium escrevente, pelo espírito duquesa de Longueville, a respeito da visita que esta última acaba de fazer como espírito a Port Royal de Champs. Essas duas comunicações são notáveis pelo estilo e elevação dos pensamentos. Provam que certos espíritos revêem com prazer os lugares onde viveram e experimentam o encanto da saudade. Sem dúvida, quanto mais desmaterializados, menos importância dão às coisas terrenas, mas alguns ainda se ligam a ela por muito tempo após a morte, parecendo continuar no mundo invisível as ocupações que tinham neste mundo, ou pelo menos tomando certo interesse por elas. Estudos. Primeiro, evocação do Sr. Conde Desbassin, de Richemont, falecido em junho de 1859, e que há mais de 10 anos professava a ideia espíritas. Essa evocação confirma a influência de tais ideias sobre o desprendimento do espírito após a morte. Evocação da irmã Marta, morta em 1824. Terceiro, evocação do Sr. Conde de R.C., membro da sociedade, retido em sua casa por uma indisposição, seguida de perguntas que lhe são dirigidas sobre o isolamento momentâneo do espírito e do corpo durante o sono, publicada neste número. Falamos sobre isso ontem, né? O trabalhador da instituição não poderia comparecer por causa de uma indisposição e se colocou à disposição para ser evocado durante o sono e experimentarem ali essa experiência de evocar pessoas vivas, né? Então, para quem quiser depois aqui conhecer um pouco mais sobre esse bate-papo que Kardec teve com ele, né? Então é só acessar aqui a Revista Espírita. Bom, esse foi o nosso boletim do dia 2 de dezembro, né? Um boletim rapidinho. O próximo boletim do dia 9 de dezembro, uma sessão geral. Veremos aqui então amanhã o nosso próximo boletim. Bom, tema livre hoje então, que eu falei para vocês, né? Me chegou uma pergunta interessante sobre os propósitos dos estudos que nós temos em torno da doutrina espírita. Foi relatado então, nossa amiga Miriam, que postou para nós aqui, né, de uma amiga que desejava maiores esclarecimentos sobre esse tema, fez uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós estamos ali nas instruções dos Espíritos, no artigo intitulado, né, ou no texto intitulado Advento do Espírito
da Verdade, né? Então o Espírito Verdade, em Paris, 1860, ele fala, né, sobre o retorno dele, não pessoalmente, como é visto hoje pelas religiões tradicionais, mas o Jesus voltando através dos ensinamentos que são proporcionados pelos próprios espíritos que trabalham sob sua coordenação. E aqui num trechinho, que é uma frase aqui bastante marcante para todos nós, quando ele diz assim no final, no último parágrafo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, ou mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a dúvida que se toma é, não seria primeiro instruí-vos para depois nos amarmos? E não como está agora, que nós deveríamos primeiro nos amar para depois nos instruirmos? O Espírito Verdade lembra sempre, através, né, ou Jesus, através dos seus ensinamentos, que aquele mandamento que ele já trouxe na época do Evangelho, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando ele fala sobre o amor como uma lei universal, ele coloca essa lei acima de tudo e de todos. Isso significa que quando nós falamos do amor, nós falamos de uma relação saudável entre todas as pessoas. Para nós, em especial, que compartilhamos a mesma ideia a respeito do mundo espiritual, o sentimento de fraternidade deve ser colocado como ponto fundamental, acima de qualquer conhecimento que nós expressemos ou qualquer linha de raciocínio que nós desenvolvamos em torno do nosso trabalho. Porque, do contrário, nós seremos assim. Se o mais importante é a nossa instrução, então não importa se eu gosto ou não de você, se eu me interesso ou não pelo seu bem-estar no ambiente onde eu me encontro. Eu sei mais do que você e isso para mim já basta. Ou você sabe menos, então não me interessa. Então, nós instigaríamos muito mais o nosso orgulho ou o nosso amor próprio, como Kardec tanto gosta de falar, do que o respeito fundamental que nós devemos ter uns com os outros. Então, quando nós falamos nesse ensinamento que nós devemos nos amar, nós remontamos naquele ensinamento de Jesus, quando ele dizia assim: sereis conhecidos por muitos se amarem. Né? Ou seja, por serem meus discípulos. Então, para a doutrina espírita, essa lei não muda, porque dá a impressão de que Jesus poderia dar um ensinamento de uma forma autônoma, não tendo compromisso com nenhuma outra religião na época em que ele esteve aqui entre nós, e de repente, quando ele tem esse compromisso conosco, que somos espíritas, ele poderia mudar esse seu discurso. Então nós vemos exatamente ali que é o ponto fundamental. O amor é uma lei universal, o amor é uma lei que liga o homem a Deus, o homem ao próprio Cristo, o homem junto ao seu próprio semelhante. Então, esse respeito, esse amor, como a gente sempre diz, né, que até mesmo no nosso próprio trabalho, a gente sempre diz assim: o ponto fundamental do nosso trabalho é o respeito que nós devemos ter uns com os outros. Depois nós podemos debater sobre qualquer tema, de uma forma saudável, de uma forma produtiva, de uma forma instrutiva para todos nós. Mas se não houver esse respeito, acima de tudo, o nosso trabalho simplesmente vai se implodir pela nossa própria imprevidência, pela nossa própria agressividade, não física, mas uma agressividade moral uns com os outros. Então esse é o ponto fundamental que nós temos que tirar, que absorver desse conhecimento. Né? Então por isso, essa expressão, amar-vos, eis o primeiro mandamento. Ou seja, estabelecemos uma comunidade forte, uma comunidade saudável, uma comunidade que se compreende e se auxilia. Depois nós buscamos a instrução a partir dessa união, para que todos nós busquemos o mesmo aprendizado, apesar dos entendimentos diferentes, apesar das fontes de conhecimento diferentes que nós tenhamos. E isso se estende muito além das fronteiras da doutrina espírita. Quando nós olhamos para alguém que professa uma outra religião, nós pensamos da mesma forma. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então quer dizer, não me importa no que você acredita. Eu respeito você pelo que você é. Essa irmandade, essa fraternidade que nós temos, né, uns com os outros, de chamarmos de irmãos, de colocarmos Deus como sendo o mesmo Pai, que é uma
uma forma alegórica de compreendermos exatamente a grande expressão amorosa que existe a partir do Criador. Então, quer dizer, nos respeitamos acima de tudo. Então não me importa para que time você torce, não me importa qual é o seu partido político, não importa qual é a fé que você professa, se é que você professa alguma fé. Nós dois, ou todos nós, partilhamos sempre esse mesmo sentimento de respeito e de fraternidade. A partir dali, dentro das possibilidades de nós conversarmos e trocarmos ideias, experiências, para conhecermos o que cada um pensa dentro desse ambiente respeitoso, então toda a sociedade, toda a humanidade então terá uma grande facilidade para se desenvolver. Porque o que nós vemos hoje na humanidade é exatamente isso. Cada um preocupado com seus próprios interesses. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais poder econômico, quem tem mais força, é aquele que se sobressai. Só que ele se sobressai exatamente em detrimento da destruição, em detrimento do sofrimento do seu semelhante que se encontra numa condição mais vulnerável, de maior fraqueza. Então, quando nós pensamos naquela grande cadeia de solidariedade que Leon Denis apresenta para nós, ele diz que sempre os elos mais fortes sustentam ou devem sustentar os elos mais fracos. E só haverá essa sustentação, esse apoio, esse amparo, se houver o amor acima de tudo. E aí, então, a partir do conhecimento que eu tenho, eu posso atuar em qualquer área e desenvolver qualquer tipo de trabalho. Então é nesse sentido que nós temos essa expressão, amai-vos, eis o nosso primeiro mandamento, sempre e acima de tudo. Depois nós buscamos a nossa instrução. Porque aquele que é bem instruído, mas não tem capacidade de amar, ele é um espírito que se encontra nas camadas mais inferiores da evolução. Aquele que ama, apesar de toda a ignorância que possui em termos de conhecimento do mundo espiritual, é aquele que já ascendeu nessa escala evolutiva, apesar do pouco conhecimento que possui. Por isso, então, sempre o amor acima de tudo. Vamos lá, então, o Dudu colocou aqui para nós, pode-se dizer que espírito, embrião ou feto no ventre materno, desencarnou? Ou só usaremos essa palavra quando a criança já nasceu e depois morreu? Ontem, assistindo a uma palestra, fiquei na dúvida sobre isso. Acho que eu ouvi mal ou o expositor se equivocou. Quando nós falamos sobre encarnação, ele é um processo que começa a partir do momento em que há a fecundação. Não existe uma fecundação que começa antes da chegada do espírito. Isso acontece de uma forma simultânea. Nós vemos isso nos próprios ensinamentos que os espíritos trazem. E André Luiz comenta isso muito bem naquele capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo. No momento em que há a fecundação, em que há um planejamento reencarnatório, a encarnação já se iniciou. Mas não significa que ela esteja completa. Então ela começa gradativamente, porque a gente lembra sempre, o espírito possui um corpo perispiritual, um corpo fluídico. Esse corpo fluídico ele vai se desenvolver concomitantemente, ou seja, juntamente com o desenvolvimento do embrião, que começa com aquela única célula, que é exatamente a partir daquela fecundação, começa então o seu desenvolvimento, a sua multiplicação, consequentemente o seu desenvolvimento. Então, quando chega naquele momento em que a criança vai nascer com aquela média de 3,5 kg, 4 kg, para aquelas crianças um pouco mais avantajadas e tudo mais, nós vemos ali então que o organismo se desenvolve ao mesmo tempo em que o perispírito também se desenvolve. No momento do seu nascimento, é quando existe ali aquela ligação mais estreita, mas conforme os espíritos dizem para nós, e até mesmo estudiosos também falam sobre isso, demora, mesmo depois do nascimento da criança, o perispírito continua ainda fazendo a sua conexão. E aí então demora aquele prazo de 5, 6, até 7 anos para que haja essa conexão completa. Tem um estudo até bastante interessante da Anete Guimarães que fala sobre isso. É Anete Guimarães o nome dela, né? Que ela fala sobre essa questão da encarnação e ela traz algumas teorias interessantes a respeito do desenvolvimento do espírito, do organismo, da vinculação do espírito a esse organismo até o seu ponto definitivo e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento intelectual da criança durante esse período, que muitas vezes ela se encontra com uma facilidade muito grande de se vincular com lembranças do passado e até mesmo com experiências do mundo espiritual, até que chega um momento em que ela começa a se conectar de uma forma quase que absoluta com o mundo físico, onde ela se encontra se distanciando do mundo espiritual. Então,
Pode ser que, a partir de um certo raciocínio, pelo fato de o espírito ainda estar ali estabelecendo os primeiros laços de conexão com o corpo físico, algumas pessoas não considerem como sendo uma encarnação. Mas nós entendemos que, se há fecundação no início de o início de uma gestação, nós podemos então compreender que o espírito já estabelece os primeiros laços de uma encarnação. Se há uma ruptura, no caso de um aborto espontâneo, no caso de um aborto provocado, nós vemos então que há ruptura desses laços. Consequentemente, entramos então no processo de desencarnação, provocando todas as perturbações que o espírito vai sofrer. Se ele não sofresse essas perturbações, nós não teríamos então o entendimento de uma encarnação. Um livro interessante, me esqueci o nome do autor, vocês podem pesquisar depois, chamado Abortados. Os Abortados. Isso, obrigado, Regina, esse mesmo. Sabendo se aparece, se vocês quiserem depois pesquisar, ouça uma palestra de 1 hora mais ou menos, bastante instrutiva. E muito ilustrativa também. Né? Então, o livro chamado Os Abortados é uma coletânea de psicografias de espíritos que foram abortados e que depois de um tempo trouxeram as suas psicografias, as suas mensagens a respeito da experiência que viveram do aborto, seja do aborto espontâneo, seja do aborto provocado. Né? Então, nessas psicografias mostram todas as aflições que sentem após a desencarnação, a perturbação espiritual, a deformação perispiritual momentânea que sofrem, já que o espírito se encontra naquela condição reduzida para o seu desenvolvimento, e no momento em que há o aborto, o espírito muitas vezes absorve uma consciência, tem uma maior consciência da sua nova condição, e o seu perispírito também acompanha esse despertar da consciência. Então, segundo os relatos que são apresentados, são crianças deformadas com cabeças de adulto, corpo de criança, naquele processo de reajuste e readaptação no mundo espiritual em virtude de um aborto que foi provocado principalmente, né, porque essa é uma grande violência que o espírito sofre. No caso de um aborto espontâneo, também é uma violência, mas ali existem propósitos que nós desconhecemos. Mas no caso de um aborto provocado, a mesma coisa acontece no caso da morte. Se existe uma morte natural, o espírito então desencarna naturalmente e retorna ao mundo espiritual, apesar do impacto que sofre. No caso de um suicídio, já é uma situação muito mais agressiva. Né? Aliás, infinitamente mais agressiva. Então, no caso de um aborto provocado espontâneo, é a mesma coisa. Né? Então aqui ele se equivocou, né, porque a carne, mesmo no feto, o embrião já está ali, né, o espírito já está ali. Se existe essa conexão, já é o processo de encarnação, que ele vai gradativamente se estabelecendo. Tá? Mas no momento em que há essa ruptura, então você pode considerar uma desencarnação. Tá? Então, pelo menos no meu entendimento, eu vejo assim, no momento em que há a fecundação, já se estabelece o vínculo do espírito com aquela célula que vai se desenvolver. Isso já entendemos então como sendo a encarnação. Né? Deixa eu ver aqui. Tudo certo, Dudu? Mais alguma coisa? Deu para a gente esclarecer? Como eu falei para vocês, né, esses são entendimentos que cada um tem, que não considera, né, que não se considera uma encarnação a partir daquele momento. Tanto é assim que nós vemos muitas vezes que a própria ciência hoje compreende, né, em alguns casos, que até o 6º mês de gravidez, se eu não me engano, o aborto pode ser feito sem ser considerado um assassinato. Porque a partir dali, né, a partir do 6º mês até o 9º, se eu não me engano, mais ou menos esse prazo, você tem ali que a partir desse momento você já comete um crime. Que não apenas um aborto, mas já é, nesse caso, a prática de um assassinato. Então temos ali, até mesmo durante esse período, porque antes disso, como é aquela ideia da formação do embrião, aquele desenvolvimento, não se considera como sendo, por exemplo, um ser, né, ou seja, um ser humano que está ali pronto, ou nesse processo de desenvolvimento. É aquele início de formação. Né? Pois é, então, para mim também é a mesma coisa. Né? Eu também entendo dessa forma, que o espírito, se ele está ligado ao corpo, ele já está encarnando. Como eu falei para vocês, está encarnando, não está definitivamente encarnado. Mas se você, por acaso, rompe, você então já começa,
né? Você entra na condição de desencarnação. Então é dessa forma que eu compreendo. Tá? Que mais? Mais alguma pergunta, pessoal? Antes de nós irmos para o nosso artigo. Bom dia, pessoal que chegou. O Trem colocou, né, sobre desdobramento. Existem pessoas que conseguem fazer projeção astral consciente e trazem para nós como é a vida nas outras frequências quando se desprende. Valdo Vieira, Ivone e muitos outros. Nesse caso, será na hora do desencarne deles, seria a mesma coisa que no momento que fazem o desdobramento? Né, o Brás também ali, um grande praticante, né, das viagens astrais, né, do desdobramento e tudo mais, da projeciologia, que é o nome técnico, né, dessa experiência. Bom, quando se fala sobre projeciologia, a gente lembra sempre que primeiro ela é uma técnica, tá, em que o espírito, em que o indivíduo facilita o seu desprendimento de uma forma consciente e consegue ter esse domínio sobre si mesmo, né, sobre sua consciência, sobre seus sentimentos, seus desejos durante esse processo. O que nós lembramos é que, assim como a hipnose, que também é uma técnica de alterar a consciência, nem todos conseguem fazer, exatamente por estarem muito vinculados ao mundo físico, à sua vivência terrena e não ter essa facilidade. Então não é simplesmente alguma coisa de desejo, alguma coisa também de possibilidade, mas a partir do momento em que você tem essa facilidade, é um treino que vai te dar essa habilidade maior. Nós lembramos sempre que quando você faz um desdobramento, você entra em contato com o mundo espiritual. Entrando em contato com o mundo espiritual, você vai viver experiências relacionadas com o mundo espiritual. E nesse caso, essas experiências elas podem ser agradáveis, suaves, ou podem ser bastante perturbadoras, dependendo do tipo de relação que o espírito tem nesse momento de emancipação. Basta a gente fazer uma comparação fácil. No momento do sono, o indivíduo está dormindo, tem ali uma emancipação que acontece de uma forma espontânea, não provocada, né, ou pode acontecer de uma forma provocada pelos próprios espíritos, e ele então, no mundo espiritual, terá contato com espíritos afins, ou mesmo aqueles espíritos que promovem algum tipo de perseguição, ou mesmo amigos espirituais que colaboram para que essa experiência seja instrutiva e seja produtiva. Então ele começa a viver experiências do mundo espiritual. Então a emancipação é a técnica. O que você vai viver a partir dessa técnica, na aplicação dessa técnica, vai depender do seu conhecimento, vai depender das suas intenções, vai depender dos seus valores. Porque não é o fato de eu querer fazer alguma coisa que eu terei uma relação saudável durante a execução desse desejo. Porque a gente se lembra sempre que ou você tem valores desenvolvidos, elevados, ou você não tem. Então eu posso ter conhecimento, mas posso não ter valores. Então a qualidade da experiência vai depender muito desses elementos todos. Do conhecimento, do desejo, dos valores, do tipo de relação que se estabelece no mundo espiritual. No caso da desencarnação, que é uma antecipação, sem dúvida nenhuma, desse desprendimento, o espírito pode viver algo semelhante, só que no caso da desencarnação, ele vai ter uma separação definitiva da sua vida no corpo físico. No caso da emancipação, é uma experiência que você vai, mas você sabe que volta. Então, algumas vezes a pessoa tem curiosidade, tem uma certa satisfação em conhecer o mundo espiritual, mas não significa que ele tenha intenção de deixar de lado aquilo que ele tem aqui no mundo físico, sua família, seu patrimônio, seus compromissos, seus interesses de um modo geral. Então, quando ele está vivendo uma experiência, ele pode pensar eventualmente: eu não estou preparado para isso, não é hora disso acontecer e eu não quero ir embora. Então a gente vai juntando todos esses elementos. Ele pode ter uma desencarnação saudável, né, ou bastante uma tranquila ou perturbadora, de acordo com o apego que ele tem com o mundo físico, com os interesses que ele tem aqui, que isso não significa necessariamente que seja alguém que tenha valores inferiores. Como eu falo para vocês, né, vocês podem ter uma família extremamente, uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, espiritualizada, e aí então ela vai para o mundo espiritual e ela deixa para trás as pessoas que ela amou. E isso pode ser para ela um motivo de sofrimento. Então o fato dela conhecer o mundo espiritual não significa que ela consiga se libertar facilmente dos sentimentos de afeto que ela tem, né, que ela tenha
aqui no mundo físico. Então a gente vai juntando. Quando você fala sobre projeciologia, você viaja pelo mundo espiritual, mas sabendo que a sua vida se encontra estabelecida no mundo físico. No caso da desencarnação, você está indo para não voltar nessa relação material, nessa relação física. Bom dia, professor. Está lido. Então, nessa relação física que tem com o mundo. Então, nesse caso, o espírito pode sofrer muito mais agitação, muito mais angústia, mas certamente ele já tem um conhecimento prévio do mundo espiritual, ele já sabe no mínimo o que vai encontrar. Diferentemente do que normalmente nós observamos, que muitas vezes o medo da morte se dá exatamente pelo medo do desconhecido. Nesse caso, quem vivencia experiências de emancipação, porque os nomes que nós podemos dar a essa técnica depende muito de cada cultura, de cada ciência. Então nós temos projeciologia, viagem astral, emancipação, desdobramento, tem todos o mesmo significado. Então aquele que vivencia essa experiência de desprendimento já tem um conhecimento prévio para onde vai e o que pode vivenciar. Se ele quer ou não já é outra coisa. Aquele que desencarna sem ter vivido experiências espirituais, ele simplesmente vai por uma questão de fé. E isso muitas vezes, como a gente observa que de um modo geral, na nossa sociedade nós vivemos as nossas religiões, mas os nossos vínculos estão muito mais ligados ao mundo físico, o medo de perder, o medo de se afastar, o medo de se deixar, de ficar sozinho é muito maior. Então, isso sem dúvida nenhuma é algo muito especial, né, para nós de ter esse conhecimento. Assim como a própria doutrina espírita, que como Kardec trouxe para nós, sempre dizendo assim, inclusive um artigo que a gente vai ler depois futuramente, chamado A Desencarnação de um Espírita. E nesse artigo, então, na entrevista e mais na parte teórica que Kardec desenvolve, ele fala exatamente isso, a importância que o Espiritismo tem na nossa preparação para voltarmos ao mundo espiritual. Então nós sabemos sobre o estado de perturbação, sabemos sobre os reencontros que nós teremos, sabemos sobre o potencial que o espírito tem na condição de desencarnado, sobre o seu planejamento, sobre a sua instrução, sobre o auxílio. Nós temos esse conhecimento vasto sobre o mundo espiritual e isso faz com que, ao desencarnarmos, tenhamos uma aceitação maior, principalmente de nos lembrarmos, né? Na Revista Espírita de 1859, Fernando, dá uma procuradinha no índice lá que você vai encontrar, né? Assim como tem também, ao mesmo tempo que tem a desencarnação de um espírita, tem ali um espírito que não se acredita morto. Então nós temos esses dois artigos que são interessantes, que são em meses diferentes, mas que trazem situações completamente opostas, né? Então, por isso nós temos que tudo aquilo que envolve experiência do mundo espiritual, né, seja era uma experiência vivida diretamente através dessa emancipação, seja através do conhecimento que se adquire sobre o mundo espiritual e ao mesmo tempo sobre a espiritualização de alguém, seja em qual religião for, seja em qual filosofia for, isso já é um passo significativo para a preparação de alguém, né, para a sua preparação ao retornar ao mundo espiritual. Mais uma vez, isso não significa que vai anular os seus interesses e os seus sentimentos por aquilo ou por aqueles que estão aqui no mundo físico. Mas certamente ele terá uma facilidade muito maior de aceitação para se adaptar a essa nova realidade. Né? Então toda a ignorância traz para nós o medo, traz para nós a confusão, traz para nós um certo terror até mesmo. E no caso daqueles que têm um conhecimento prévio, seja de que forma que ele for adquirido, isso certamente traz uma grande vantagem. Né? Então, como eu falei para vocês, no caso da projeciologia, da emancipação, isso é uma experiência que o indivíduo vive enquanto se encontra na condição de encarnado, mas isso não significa que seja uma experiência que sempre será agradável. Pode ser uma experiência bastante perturbadora, dependendo do tipo de relação, do tipo de intenção que ele possui ao realizar esse tipo de experiência. Vamos imaginar, por exemplo, assim, fazendo só para ilustrar, para a gente concluir essa ideia, eu desejo iniciar essa técnica de projeciologia para que eu possa entrar na casa das pessoas e satisfazer a minha curiosidade. Certamente por essa minha intenção,
por esse meu egoísmo, por esses meus baixos valores, certamente ao me desprender eu posso encontrar com espíritos que estão ali à minha disposição para poder satisfazer essa minha vontade. E então essas más companhias que também desejam vivenciar essas mesmas experiências, que podem ser obsessores, podem ser espíritos simplesmente errantes, na condição inferior aqui no mundo físico e tudo mais, vão alimentar essa minha consciência, essa minha intenção. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem. Todo conhecimento do mundo espiritual é válido. Esse conhecimento será muito mais válido se ele tiver o desenvolvimento de valores. E aí, então, combinando esses dois elementos, conhecimento e moralidade, que o próprio Espiritismo fala para nós, que nós temos que primeiro desenvolver os nossos valores, dar preferência para os nossos valores, mas a intelectualidade é aquilo que se desenvolve primeiro, o nosso intelecto. Então, se nós tivermos a combinação desses dois elementos, certamente nós teremos um desenvolvimento muito maior. E também nos espiritualizaremos com muito mais intensidade. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui então. Deixa eu ler para vocês aqui esse artigo, que ele é interessante, aqui da Revista Espírita, só para a gente voltar para cá agora, para aproveitar, depois no final eu abro para mais perguntas se vocês quiserem. Na Revista Espírita nós temos algumas sessões, ou temos uma sessão chamada Problema Moral. Então Kardec apresenta para nós uma situação que ele pôde acompanhar, que traz para nós ali um debate filosófico, não é apenas uma questão de conhecimento, mas um debate filosófico sobre circunstâncias do mundo espiritual ou da vida, ou aqui da vida no mundo físico, Então esse daqui, chamado Problema Moral, ele se encontra na Revista Espírita de 59, no mês de abril de 1859. Lembrando que, para quem quiser a Revista Espírita, dá uma chegadinha lá no site da Federação Espírita Brasileira, e lá tem todas as edições digitalizadas, oferecidas gratuitamente pela Federação. Então, nesse caso aqui, abril de 59, Problema Moral, os canibais. Embora hoje, para nós, falar sobre canibalismo é uma coisa que chega muito mais no campo das aberrações do comportamento humano do que algo natural, naquela época, quando Kardec publicou esse artigo, já era algo que se via com mais frequência, principalmente em algumas tribos, tanto da Ásia como aqui no Brasil também nós já tivemos isso, na África também já tivemos situações assim. Mas muito mais do que falar sobre canibais especificamente, nós vamos falar sobre espíritos que se encontram nessa condição inferior, que acabam reencarnando aqui no nosso mundo, Então vamos entender como funciona esse processo. Por que tem espíritos ainda nessa condição reencarnando entre nós? Como é que são feitas essas escolhas e tudo mais. Vamos lá então. Problema moral, os canibais. Um dos nossos assinantes dirigiu-nos a seguinte pergunta, rogando-nos que fosse respondida pelos espíritos que nos assistem, caso ainda não a tivesse sido. Abrem-se aspas então. Os espíritos errantes, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso espiritual. Escolhem as provas e, usando o livre-arbítrio, elegem naturalmente aquelas que lhes parecem mais apropriadas a esse progresso, no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante a sua existência errante, que empregam em instruir-se, são eles que nos dizem, ficam sabendo quais as nações que melhor podem fazê-los atingir o fim a que se propõem. Veem populaças ferozes, antropófagas, e têm a certeza de que nelas encarnando, tornar-se-ão ferozes e comedores de carne humana. Seguramente não é nesse meio que haverão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência pela força do hábito. Eis então prejudicado o seu objetivo quanto à escolha das encarnações entre tal ou qual povo. O mesmo acontece com certas posições sociais. Entre estas, certamente, há as que apresentam obstáculos invencíveis ao progresso espiritual. Citarei apenas os magarefes,
nos matadouros, né? Os magarefes são aquelas pessoas que abatem os animais e depois fazem ali, né, o preparo da carne, o beneficiamento da carne nos matadouros, né? Então, alguém que reencarna para trabalhar num ambiente desse. Esse é um dos questionamentos trazidos por esse leitor da Revista Espírita. Então, citarei apenas os magarefes nos matadouros, os carrascos, etc. Dizem que tais criaturas são necessárias, umas porque não podemos passar sem alimentação animal, outras porque é preciso executar as decisões da justiça requeridas pela nossa organização social. No caso, lembrando que nessa época, nós estávamos ali, logo naquele período imediato à Revolução Francesa, onde nós tivemos ali muitas e muitas execuções. E até mesmo na época de Kardec, a pena de morte era algo aceitável pela guilhotina, tanto que Kardec chegou a entrevistar muitos daqueles que eram criminosos que eram condenados à pena capital. E hoje mesmo nós temos, né, se você vai, por exemplo, num país que tem pena de morte, como nos Estados Unidos, em que alguns estados permitem a execução, nós temos aquele médico que injeta a injeção, nós temos aquele policial que aciona a chave de energia elétrica, nós temos aquele soldado que acaba apertando o gatilho, nós temos aquele indivíduo que puxa a alavanca de uma forca. Até hoje nós temos isso. É uma realidade nossa. Nós temos aqueles carcereiros que reencarnam também para terem esse papel, né, de muitas vezes de crueldade que acabam praticando, né? Então são esses indivíduos que também foram comentados aqui nessa pergunta. Então citarei apenas os magarefes, dos matadouros, os carrascos, etc. Dizem que tais criaturas são necessárias, umas porque não podemos passar sem alimentação animal, outras porque é preciso executar as decisões da justiça requeridas pela nossa organização social. Não é menos verdade que, reencarnando no corpo de uma criança destinada a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve o espírito saber que envereda por caminho errado e que se priva voluntariamente dos meios que o podem conduzir à perfeição. Não poderia acontecer, com a permissão de Deus, que nenhum espírito quisesse esses gêneros de existência, e nesse caso, qual a necessidade dessas profissões em nosso estamento social? Então essa aqui foi a pergunta que foi feita, bem elaborada, né, e que realmente nos chama a atenção. E aqui então a resposta. A resposta a esta questão decorre de todos os ensinamentos que nos têm sido dados. Podemos, pois, respondê-la sem ter que submetê-la novamente aos espíritos. É evidente que um espírito já elevado, por exemplo, o de um europeu esclarecido, não poderá escolher como meio de progresso uma existência selvagem. Em vez de avançar, retrogradaria. Mas sabemos que nossos próprios antropófagos, ou seja, os canibais, não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos ainda são inferiores aos mais atrasados espíritos de nosso mundo. E renascer entre nossos selvagens é para eles um progresso. Se não visam mais alto, é que sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais complexo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Deve passar sucessivamente por todos os graus, de forma que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. Ele não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, como o escolar não pode ser promovido sem transição do ABC à retórica. É nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente conforme a justiça de Deus. Não fora assim, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem no último estado de degradação, caso não tivessem meios de atingir a superioridade? Por que os teria Deus despertado dos favores concedidos a outros homens? Nós o repetimos, por ser um ponto essencial, em razão de sua inteligência limitada, não compreendem o que é melhor senão do seu ponto de vista e dentro de estreitos limites. Há, entretanto,
alguns que se transviam por quererem subir muito alto e que nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Estes, voltando entre os canibais, lucrarão ainda. Essas considerações também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. Deixa eu só fazer aqui uma pausa para a gente poder voltar aqui a esse raciocínio antes de continuarmos aqui o que nós falávamos. Nós chegamos a ler aqui para vocês uma citação que foi feita por Kardec. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Aliás, eu estou fazendo, antes que eu me esqueça, deixa eu passar para vocês aqui a primeira mão. Eu estou fazendo uma coletânea de todas os artigos, de todos os boletins da sociedade, desde o início, quando ela começou a ser publicada, para fazer como se fosse uma apostila somente com essas publicações. Porque assim, se nós quisermos fazer um estudo sobre elas, nós teremos certamente maior facilidade para acessarmos esse material. Então eu estou preparando, né, vou esperar aqui meu tempo ficar um pouco mais folgado, mais tranquilo, para que eu possa terminar, depois eu passo para vocês, disponibilizo, aí vocês façam o uso que for mais interessante. Estou formatando, estou deixando bem caprichado para que isso seja para nós uma fonte de estudos, né, da mais proveitosa possível. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Estou só pegando aqui o artigo. Para que eu possa ler para vocês como ilustração. Está aqui, ó. Isso facilita bastante fazer esse. Esse aqui é um artigo, um boletim do dia 30 de setembro de 1859. Se encontra no mês de dezembro de 59. Na parte de comunicações. Kardec coloca assim. Espera, deixa eu melhorar aqui para poder ver vocês. Vamos lá. Está aqui, ó. A terceira comunicação. Assassinato cometido por uma criança de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Narrado por vários jornais, prova o fato que nesse menino o instinto assassino inato não pôde ser desenvolvido nem pela educação, nem pelo meio no qual se encontra, só podendo explicar-se por um estado anterior à existência atual. Interrogado a respeito, São Luís respondeu: o espírito dessa criança está quase no início do período humano. Não tem mais que 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual, pertencia às populações mais atrasadas do mundo marítimo. Isso aqui, inclusive, eu vou pegar essa pergunta aqui, esse texto, e vou encaminhar lá para o grupo mediúnico do Centro Espírita Leon Denis, para que os espíritos expliquem melhor para nós essa passagem aqui. Eu já devia ter feito isso, não fiz por tempo ainda. O Francis que vai levar para a gente, e ele tem me cobrado, assim, se eu não vou mandar logo essa pergunta para eles responderem. Vou tentar fazer isso hoje, que assim no sábado ele submete lá a apreciação dos espíritos. Mas continuando. Quis nascer num orbe mais avançado, na esperança de progredir. À pergunta de saber se a educação poderia modificar aquela natureza, ele respondeu: isso é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências e desenvolver-lhe a razão, mas tememos que se faça justamente o contrário. Ou seja, nisso que nós estamos lendo aqui nesse artigo, mostra, como Kardec coloca, que muitos espíritos que saem de mundos primitivos, ainda que ele seja o mais avançado desse mundo primitivo, comparado com o mundo de provas e expiações, ele chega como sendo aquele mais atrasado. É mais ou menos como aquela criança que sai do ensino fundamental como sendo o melhor aluno, e chegando no ensino médio, que é um ensino mais avançado, chega como aquele que não sabe nada ainda sobre aquilo que ele vai aprender. Então, na verdade, nós temos, você chega num ponto máximo e depois você passa para um grupo mais avançado, começando também a se desenvolver por baixo. Nesse campo moral, nós temos algo bastante parecido.
Então, muitas vezes um espírito chega numa condição primitiva nos mundos inferiores, que, como eu falei para vocês, a ideia mais vaga que nós podemos ter a respeito desses mundos é voltarmos no tempo aqui no nosso planeta, chegando na época das grandes barbáries que tínhamos, né, no nosso planeta. Pensarmos, por exemplo, nas sociedades primitivas. A Bíblia mesmo faz um relato claro do que significa uma sociedade primitiva. Embora nós tenhamos ali homens que tenham conhecimento do mundo espiritual, homens que tenham uma certa razão, certamente são espíritos missionários no mundo primitivo. Porque a sociedade, de um modo geral, ela se comporta simplesmente vivendo em função dos seus instintos. Quando pegamos, por exemplo, aquelas guerras que são relatadas na Bíblia, né, guerras ali dos babilônios, guerras dos hebreus e tudo mais, aquilo é uma característica de um mundo primitivo, ainda que seja um mundo primitivo um pouco mais avançado, comparado com aquele mundo primitivo onde nós tínhamos ali as primeiras sociedades humanas, né, naquela condição de homens das cavernas, homens pré-históricos e tudo mais. Então, nessas sociedades já estruturadas, o comportamento continua ainda sendo primitivo. Se por acaso nós encontramos babilônios, se nós encontramos fenícios, egípcios, germanos, romanos, francos, todas aquelas sociedades antigas, imaginemos o que acontecia, por exemplo, vamos pegar a sociedade egípcia, que teve ali 2000 anos antes de Cristo. Pelo menos, vamos pegar esse período. 2000 anos antes de Cristo. Se isso já acontecia, essas guerras, essas mortes e tudo mais, já acontecia no Egito há 2000 anos antes de Cristo, imagina o que acontecia aqui no Brasil, na época das tribos indígenas que viviam aqui. Já que os próprios portugueses, quando chegaram aqui, tentando escravizar os índios para trabalharem ali na extração do pau-brasil, esses índios eram vítimas de canibalismo também, porque os índios tinham esse comportamento. Era aquela história, se você comer o cérebro do seu adversário, você vai ficar inteligente. Se você comer o coração de um guerreiro, você vai absorver a coragem dele. E aí então os portugueses naquela época, né? Tá vendo só, Aninha? Então os portugueses naquela época chegaram aqui com essa tentativa de escravizar os índios, entraram em guerra com eles, chegando inclusive depois a serem vítimas desse canibalismo. Isso há 500 anos. Nós estamos falando da época dos egípcios há 2.000, a 3.000, a 4.000 anos no passado. 4.000 anos. Imagina como era a África, como era a Ásia, como era aqui nas Américas, nessa época em que os primitivos viviam aqui. Então essas eram as características desse mundo primitivo. E aí então o nosso mundo acabou evoluindo, né, ou outros mundos também que ofereciam esse ambiente primitivo. Encontrávamos ali espíritos que estavam já evoluindo, progredindo. E aí então foram, digamos assim, promovidos ao mundo de provas e expiações, mas pelo seu estado de brutalidade, eles acabavam então reencarnando nessas sociedades primitivas. Porque do contrário, como nós vimos aqui no caso dessa criança, que nós vemos nesse artigo, São Luís dizendo que era uma criança, que na verdade era um espírito, mas que aos 7 anos e meio praticou um assassinato dentro da sociedade francesa. E aí então dizendo que essa era a segunda encarnação que ele tinha no nosso planeta. Então esse espírito, se tivesse vivido nessas tribos primitivas e fosse se desenvolvendo gradualmente, certamente esses hábitos iam ficando para trás. Mas no caso aqui, como ele acabou então ousando a encarnar, e a gente não sabe como funciona esse mecanismo de permissão, quais são os argumentos que ele utiliza para tentar receber essa autorização para reencarnar no nosso meio, mas enfim, ele reencarnou e praticou o que praticou. Como nós tivemos também outro caso de um latrocínio que foi relatado na Revista Espírita, mas também publicado lá no livro Céu e Inferno, que também comenta São Luís que era um espírito atrasado que desejou dar um salto maior, avançar muito mais do que podia, e chegando numa sociedade civilizada, praticou então essa barbárie toda, que para ele é absolutamente natural. Porque ele vivia em função dos seus instintos. Quer dizer, ele quer alguma coisa. Se alguém não dá aquilo que ele quer, ele simplesmente destrói. Numa sociedade primitiva, esse é um comportamento absolutamente natural. Já numa sociedade civilizada, já não é.
Então é isso que Kardec coloca, que os espíritos então vão reencarnando em ambientes propícios, de acordo com a sua evolução. Se por acaso ele tenta avançar mais do que pode, ele acaba então entrando em choque com essa cultura e os seus valores também. Porque os seus valores ainda são primitivos, o seu intelecto ainda não é desenvolvido para viver nessa condição, enquanto que na sociedade temos valores mais desenvolvidos também. E isso nós vemos claramente quando nós encontramos criminosos de guerra, aqueles homens que vão para a guerra, mesmo estando numa condição de comando, tendo um intelecto um pouco mais desenvolvido, têm um comportamento absolutamente pavoroso, chocante, no que diz respeito à destruição, ao respeito pelo semelhante, pela vida e tudo mais. Então nós temos assim, a reencarnação acontece, nós provavelmente já vivemos isso também, essa fase de transição desse nosso período de espíritos primitivos até espíritos nessa condição de provas e expiações, nós provavelmente também passamos por esses choques. Deus sabe se nós vivemos aqui nesse nosso planeta mesmo, nessa fase de transição, ou se nós vivemos em outros mundos, para vivenciarmos essa experiência. Mas certamente a gente não se lembra, né? Por isso que todo mundo pensa assim, mas eu gostaria muito de lembrar o que eu fui no passado, ou o que eu vivi no passado na minha época primitiva. Aí aquele espírito assim com aquela roupa branca, com aquela barba de sábio, vai dar um tapinha nas costas e falar assim, tem certeza que você quer ver isso? Porque depois que nós chegarmos nessa condição, certamente nós ficaremos apavorados, né? Porque veremos ali o nosso instinto em ação da forma mais bruta. Porque é assim que as coisas aconteciam. Então, esse é o trecho que fala dessas sociedades. Agora vamos continuar aqui para a gente ver o que Kardec fala sobre aquelas profissões que são interessantes a gente estudar essa parte, porque nós vemos exatamente isso, né? Os carrascos, os funcionários de matadouros e tudo mais. Ninguém vai trabalhar por acaso. As pessoas trabalham num ambiente que é afim com a sua natureza, que é afim com a sua cultura. Né? Então vamos lá. Essas condições também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. É evidente que oferecem superioridade relativa para certos espíritos, mas não é nesse sentido que se deve compreender a escolha que farão. Pelo mesmo motivo, elas podem ser escolhidas como expiação ou como missão, porquanto nenhuma existe na qual não se possa encontrar oportunidade de fazer o bem e de progredir, pela própria maneira com que são exercidas. Quanto à questão de saber em que se tornariam essas profissões, caso nenhum espírito as quisesse abraçar, está respondida pelos fatos. Desde que os espíritos que as alimentam procedem de mais baixo, não se deve temer o desemprego. Quando o progresso social permitir a suspensão do ofício de carrasco, desaparecerá essa classe e não os candidatos, que se irão apresentar entre outros povos ou em outros mundos menos adiantados. Então, é interessante a colocação de Kardec. Na verdade, nós temos ali, o trabalho existe, porque existem trabalhadores para ele. Agora, nessa época, em que o nosso planeta passa por essa fase de transição, se elevando numa categoria de mundo regenerado, nós podemos imaginar assim, uma mudança radical na nossa conduta, por exemplo, na nossa conduta dos hábitos alimentares. Imaginemos uma sociedade onde todos nós seremos vegetarianos. Eu ainda adoro carne, né? Mas em que todos nós seremos vegetarianos, não apenas por uma imposição, mas por termos uma consciência mais desenvolvida com relação ao respeito pelos animais. De entendermos que os animais realmente são seres vivos, que nós nos sensibilizamos com suas dificuldades, que nós temos uma tecnologia desenvolvida para suprir as nossas necessidades alimentares. Porque nós vemos muitos debates dizendo assim, seria muito fácil se todo o planeta tomasse uma decisão de se tornar vegetariano. Só que nós nos esquecemos das sociedades que vivem à beira dos rios, que vivem à beira dos mares, sociedades que vivem do pastoreio porque não tem outra condição econômica. Se nós simplesmente abolíssemos, né, Revista Espírita Divino, bom dia, 1859, mês de abril, tá? O Problemas Morais Canibais é o título desse artigo.
Então nós teríamos ali fome no nosso planeta. Porque as pessoas, por exemplo, os pescadores estariam proibidos de pescar. Os pastores, né, estariam proibidos de pastorearem, né, os seus rebanhos. Imaginar, por exemplo, no Afeganistão, onde ali a grande fonte de riqueza, de alimentação, como em outras nações também, é o pastoreio, porque ali é montanha, terra seca. Não tem ali um lugar fértil para que você possa plantar. De pensarmos, por exemplo, no Japão. O Japão defende de peixe. Se pensarmos, por exemplo, na China, a China também vive muito em função, embora da parte vegetal, também da parte animal. Então, na verdade, nós temos que pensar assim, que quando houver uma evolução do nosso planeta, nesse sentido moral, de alcançarmos uma condição em que todos nós seremos vegetarianos, muito antes de sermos vegetarianos, nós tivemos uma revolução significativa em muitas outras áreas do desenvolvimento da nossa sociedade. Então nós teríamos ali um desenvolvimento na economia, na produção, na indústria. Os governos utilizariam métodos diferentes de sustentar a sociedade de uma forma mais equilibrada, sem desigualdade social. Então quando a gente fala assim, o nosso planeta se tornou vegetariano, nós podemos ter certeza que os bastidores disso tudo, muita coisa já foi mudada. Educação, tecnologia e tantas outras. E aí, como consequência, e como conscientização também, nós nos tornamos vegetarianos. Só que, na verdade, nós percebemos muitos debates que são até interessantes, mas muitas vezes não se aprofundam nesse sentido. Querem impor assim, nós teremos que ser vegetarianos. Tá, e quais são as bases que nós temos na sociedade para que todos nós pudéssemos abolir esse nosso hábito de nos alimentar de carne animal? Então temos ali. Vamos imaginar então que conseguimos revolucionar a base da sociedade. Então, mais uma vez, educação, economia, política, administração, produção, e sei lá, tantos itens ali que nós poderíamos citar. Aí a sociedade se tornou então vegetariana porque nós percebemos que temos uma rica fonte de alimentação, que vai nos dar todos os nutrientes, as proteínas, todas as substâncias para a nossa alimentação de um modo saudável. A partir daí, nós teremos então condições de vivermos de uma forma independente do alimento, do alimento vindo de uma fonte animal. Até aí, muito bem. Não precisamos mais, então, abater nenhum tipo de animal. Não temos mais os pesqueiros, não temos mais os pescadores, não temos mais as fazendas que criam animais de corte, não temos mais os abatedores, os matadouros, não teremos mais os açougues, não teremos mais as gôndolas dentro dos supermercados oferecendo hambúrguer, salsicha, linguiça. Não temos mais nada disso. Significa então que numa sociedade que já alcançou esse nível não apenas tecnológico, social, mas também espiritual, alcançou esse nível em que não existem mais trabalhadores nessas áreas. Aquele vaqueiro, aquele boiadeiro, simplesmente vai ser transformado num indivíduo que vai trabalhar em prol da ecologia. Ele será, na verdade, um cuidador de animais. Né? Então, temos sempre que pensar nessa forma também, que essas sociedades, elas vão se reformulando, assim como também as suas atividades e suas funções. Mas aquele espírito que eventualmente tenha trabalhado naquela função, se por acaso ele se encontra ainda naquela condição primitiva, ele vai migrar então para um outro povo, como foi colocado aqui por Kardec, ou mesmo em outro planeta. Silvia, por isso que esse capítulo se chama Problemas Morais. Ele traz para nós, sem dúvida nenhuma, debates muito profundos a esse respeito. Que nós temos que refletir sobre uma série de situações. Mas o importante para nós, como eu sempre falo para vocês, as mudanças devem acontecer naturalmente motivadas pela boa vontade, pela força de vontade também, mas principalmente acontecendo de uma forma gradual conforme nós formos nos transformando.
E não fazermos aquela violência, né? Queremos impor uma ideia sem termos consciência da complexidade que é essa ideia. Então tudo depende de uma transformação natural, de um esclarecimento, uma coisa que virá gradualmente. Então tudo isso vai se transformando aos poucos. Então, pessoal, o que eu peguei para vocês desse artigo foi para trazer exatamente essas reflexões a respeito de comportamentos, né, de sociedades primitivas, da nossa sociedade atual, né, porque ao mesmo tempo que nós temos também esses profissionais dessas áreas que nos chocam tanto, nós temos também aqueles da própria área da justiça, como eu falei para vocês, que são aqueles funcionários que aplicam injeção, que puxam alavancas, que ligam, que conectam interruptores e tudo mais. Né? Então são aqueles responsáveis por isso também. Quando nós vamos, por exemplo, nesses exércitos que nós podemos dizer que são exércitos de sociedades bem desenvolvidas, nós temos aqueles militares que são os responsáveis pelas torturas. Que tipo de ser humano é aquele? Exatamente um tipo de ser humano primitivo. Porque aí nós nos chocamos pensando assim, né? Mas aquilo só pode ser um animal. Não, na verdade ele não é um animal. Um animal se encontra numa condição inferior. Se nós queremos saber quem são os animais, o instinto animal, não peguemos os animais domesticados. Peguemos os animais selvagens. Se a gente acha bonitinho, vamos até uma savana africana, vamos brincar com os leõezinhos, com os guepardos, com os tigres lá na Ásia. Vamos brincar com os ursos lá na região norte da América. Vamos caminhar assim, sem nenhum tipo de preparo pela floresta amazônica. A gente vai encontrar umas cobrinhas muito bonitas, muito interessantes. Então, na verdade, nós falamos dos animais, desses princípios inteligentes que evoluem para uma condição de ser humanos primitivos. Dá um passeio pelo Pantanal, ali vai ser uma conversa interessante. Aqueles são os animais. Então, os homens que cometem, que praticam esse comportamento, como nós vemos pela televisão, né, pelos meios de comunicação, situações que nos chocam, e naturalmente essas situações, elas são julgadas com muita paixão, porque nós somos muito passionais. Então nós fazemos assim críticas diretas, xingamos, bravejamos e coisa e tal, mas na verdade quando a gente começa a respirar e fazer uma análise mais calma, uma análise mais fria, nós entendemos exatamente que esses espíritos são espíritos primitivos e que necessitam, como foi colocado por São Luís aqui, serem submetidos a um processo educativo mais cuidadoso, para que eles possam também aprender com os equívocos que praticaram. Porque nós temos hoje uma sociedade que é muito interessante. Ela condena o criminoso e o método de justiça também é praticado através de um crime. Nós temos ali os linchamentos, nós temos as execuções, nós temos hoje o sistema carcerário, que a sociedade não se importa com quem está lá dentro. Nós queremos simplesmente excluir as pessoas do nosso convívio porque elas não prestam para fazer isso. E aí a gente pensa assim, qual é o nosso grau de evolução moral para termos um comportamento desse tipo, julgando alguém dessa forma, sem se preocupar com a sua transformação moral? Então, na verdade, ali nós estamos todos vivendo num mundo de provas e expiações, porque todos somos espíritos nessa mesma condição. Então, qual a diferença daquele que trabalha no matadouro e daquele que assina um cheque atrás de uma mesa autorizando aquilo, assina um documento autorizando aquilo tudo? Então, na verdade, nós ainda vemos de uma forma muito exterior tudo isso. Nós deixamos nos levar pelas aparências. Então, quanto mais bonito é, né, porque ao mesmo tempo que nós vemos, né, foi colocado pelo Fernando, né, que na China eles comem insetos, ótimo. Aí nós vamos aqui num restaurante chique da Avenida Paulista aqui em São Paulo, você está comendo a mesma carne que eles comem lá. A única diferença que muda é o ambiente onde você está, o preparo que tem, a espécie que você come, mas no fundo é a mesma coisa. Nós falamos assim, na China eles comem carne de cachorrinhos novos, aí todo mundo fica credo, que coisa não sei o quê. Nós estamos comendo um filé mignon naquele restaurante chique à luz de velas. Então vemos assim que nós nos preocupamos muito ainda com o exterior e não compreendemos ainda aquilo que é interior, que é algo que nós precisamos pensar. Pois é, a gente vai para a França, lá sentado ali numa mesa, perto da Torre Eiffel, comendo escargot, meu Deus do céu. Lá é chique, mas na China comer cachorro não é.
Então começamos a pensar em todas essas situações e vemos o quão ainda estamos atrasados no nosso planeta de provas e expiações. Fernando, lesma higienizada, lesma não higienizada, que diferença faz a lesma, meu camarada? Ela é feia do mesmo jeito. Então, deixa eu ver aqui. Então, dessa forma, o que nós temos que pensar é sempre isso. A nossa sociedade hoje, ela passa por um processo de evolução. Então nós temos desde aqueles estágios mais elevados, onde nós temos um comportamento que podemos chamar de mais civilizados, né? Mas nós temos ainda aquela camada de comportamentos primitivos. Mas de um modo geral, nós temos ali o mesmo erro praticado nessas várias esferas, só que na verdade erros que são mais polidos e erros que são mais agressivos. Erros que são mais assim, como é que eu vou dizer assim, mais num estado mais bruto, mas a característica continua sendo a mesma. Então na verdade nós temos que passar por uma mudança muito mais de valores do que de comportamento. Porque nós queremos mudar o comportamento sem nos preocuparmos com os valores que vão sustentar esse comportamento. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Uma sociedade vegetariana, para chegar nesse nível, nós temos que ter uma mudança radical nas bases dessa sociedade. Para mudarmos o nosso comportamento, nós temos que ter uma mudança radical nas bases dos nossos valores. Então tudo isso acontece. Então é importante para nós, muito mais do que ficarmos chocados com essa realidade do nosso mundo hoje, é nós primeiro cultivarmos a paciência, a tolerância e principalmente fortalecermos em nós a disposição de nos transformarmos. Porque então nós vamos entender, sem fazermos julgamentos precipitados, julgamentos agressivos, contra aquilo que nos choca, sem nos darmos conta que muitas vezes o nosso próprio comportamento também é chocante, só que ele é muito mais polido. Ele é muito mais tranquilo, tem uma melhor aparência, mas na verdade continua estando no mesmo nível. Mas nós estamos evoluindo. Vai chegar um momento em que nós vamos conseguir realmente modificar essa conduta, modificar nosso modo de pensar. Por isso, então, temos sempre que pensar assim. Todas as vezes que nós analisamos um crime que passa na televisão, não nos choquemos com o crime, mas analisemos o estágio em que o criminoso se encontra, e o que nós podemos fazer pelo progresso desse criminoso, ou desse espírito ainda nessa condição inferior de evolução. Então temos sempre que pensar assim, quais são as soluções, quais são as ações que nós temos que utilizar para fazermos com que o nosso mundo evolua, incluindo os seus habitantes. Não é somente aquele mundo separado que nós temos. Eu quero um mundo perfeito e quero que desapareçam todos aqueles que são inferiores. Nós temos que trabalhar em conjunto. É para isso que nós vivemos em sociedade. A autoanálise é muito difícil de se fazer, né? O que estamos fazendo aqui, na sociedade é assim, né, Silvia? Muitas vezes ela choca, mas é a realidade, porque a gente faz de conta de que o mundo não presta, mas nós prestamos. Sendo que, na verdade, nós fazemos parte. Como diz popularmente, somos todos farinhas do mesmo saco. Né? Só que algumas farinhas são muito mais brancas do que as outras, mas todos são farinhas, né? O Troen colocou, né, doutor no governo pela sujeira na rua e jogar papel de bala no chão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós esperamos que os governos façam aquilo que a sociedade deveria fazer por consciência. Né? Então, por isso que temos sempre que pensar dessa forma, né, de como nos transformarmos. Hoje, por exemplo, né, é o Dia do Voluntário, o Dia do Voluntariado. Parabéns a todos os voluntários que de alguma forma trabalham em instituições, centros espíritas, em qualquer lugar onde possa doar o seu tempo e doar a sua boa vontade, o seu conhecimento também. Então, na verdade, nós temos que pensar assim, uma sociedade que toma a iniciativa para resolver os problemas e não simplesmente fica esperando que uma instituição governamental tome. Eu te elegi para que você faça, mas eu não tenho preocupação de fazer nada, não é problema meu. Aí essa indiferença que acaba depois criando essas situações que nós estamos vivendo. Então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou passar então para o professor que vai fazer o encerramento para nós. Então hoje foi o nosso tema livre. Eu trouxe para vocês aqui
né? Eu espero que eu tenha respondido aquilo que vocês tenham colocado. Eu trouxe para vocês também, né, o nosso esse tema de hoje para nós, esse artigo que eu achei muito interessante, que acabei lendo e vi que valia a pena nós falarmos sobre isso. E podemos, eventualmente, trazer aqui mais um outro artigo para a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque como Kardec coloca, problemas morais. É exatamente isso, ele é um problema moral que nós temos que falar sobre isso, nós temos que pensar, temos que refletir, temos que encarar essa realidade que nós vivemos. Porque do contrário a gente vai viver num país das maravilhas, no mundo cor-de-rosa, sem se dar conta que na verdade nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, fechando por aqui, pessoal, eu vou passar para o professor então que vai fazer encerramento para nós. Daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando então que esse foi o nosso tema livre desse nosso mês de agosto. O nosso próximo tema livre será no dia 25 de setembro, que vai ser a penúltima semana do mês de setembro, e lá a gente volta a tratar, né, de outros assuntos, mas no decorrer dos dias aí nós temos, se vocês encontrarem algum artigo interessante, pesquisem a Revista Espírita, meus amigos, é muito legal, tá? Vale a pena porque ela tem ali coisas que nós não encontramos na codificação, coisas que não caberiam na codificação por serem situações do cotidiano, mas que Kardec teve a preocupação de trazer para nós porque fazem parte de uma realidade. É uma forma de nós concretizarmos a teoria